senador Wellington Fagundes, do PL. Bom dia, senador. O senhor já nos ouve bem? Por aí? Bom dia a toda a população, a todos que nos assistem. Fico aqui à disposição para conversarmos um pouco desse momento importante para o Brasil. Bom dia, senador. Seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Senador, eu tinha preparado uma pauta aqui junto com Pedro Panoc, com Thaisa, para a gente conversar um pouquinho, mas eu vou acabar invertendo aqui em função dessa operação que a gente está acompanhando, né? A 23ª fase da Operação Lesa Pátria, que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal, e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, senador, a respeito desses episódios, como é que o senhor tem acompanhado, né, todas essas fases da operação, e aproveitando também para falar a respeito desse ato que vai ser realizado hoje, Democracia Inabalada. O senhor já disse que não deve participar, né, desse ato, inclusive é um dos senadores que assinou ali um manifesto contra esse evento que está marcado para hoje. Então eu queria que o senhor fizesse aí um panorama para a nossa audiência sobre essas fases da operação e também aí sobre essa manifestação que vai acontecer hoje. Senador, eu acho que o senhor está... Eu quero dizer que eu e mais 29 senadores apresentamos, sim, contrário a esse momento, essa decisão do governo e até de chamar as instituições para um ato que já tivemos uma CPI, tudo já foi investigado, e coincidentemente hoje o próprio judiciário, através do ministro Alexandre, está fazendo aí mais uma operação de prisão de muitos daqueles que foram envolvidos. Olha, isso na verdade é para mais uma vez o governo não admitir falhas, e as falhas houveram em todos os setores, tanto por parte do Executivo, como também por parte do Legislativo e do Judiciário, que está aí fazendo ações que a gente percebe que hoje não deixa de ser uma ação mais do que política também, do que de resultado. Então, nós entendemos que o governo, todos nós que temos mandato, nós temos que responder ao voto de confiança da população com trabalho, principalmente o governo implementando obras que possam melhorar a qualidade de vida da população. E o que a gente tem percebido é um governo que está muito voraz só por aumentar impostos, aumentar a carga tributária. Falamos muito na necessidade de fazer uma reforma tributária, mas essa reforma aí é para o pequeno pagar mais, para o trabalhador pagar mais, e o resultado de tudo isso é desemprego. Isso tudo pode redundar em falta de desenvolvimento do Estado. Agora, eu quero deixar muito claro, nós entendemos que tem que ser, sim, punido aqueles que depedraram o patrimônio público, porque a nossa democracia é uma democracia fortalecida. Com isso, olha, eu posso lembrar, inclusive, aqui de Dante de Oliveira, com a emenda da Direta Já, né? Isso já estamos completando agora décadas, né? 3 décadas, e este ano, inclusive, eu acho que sim, isso é importante a gente comemorar. A gente mostrar essa redemocratização que aconteceu no país. Eu acho que muito mais importante do que agora o governo ficar centrando os esforços da população brasileira para um ato que realmente todos nós já julgamos e já sabemos o que foi feito. Senador, o senhor citou essa questão da reforma tributária, né? Que a gente sabe se arrastou há décadas, ficou emperrada. Nós tivemos recentemente a aprovação dela. O senhor citou aí a sua preocupação em relação de que ela pode onerar o mais pobre, né? Muito embora alguns economistas dizem o contrário. Quais os efeitos que teremos de agora em diante? Quais são os trâmites previstos diante da aprovação da reforma tributária no Congresso? Acho que nós perdemos o contato. Acho que é isso. Vamos tentar retomar aqui a chamada com o senador Wellington Fagundes. Panoc, vou encaminhar aqui o vídeo novamente, Damasceno, para que a gente possa tentar novamente contato com o senador, está conversando conosco aí, falando também sobre essa operação que foi deflagrada, né, 23ª fase da operação Lesa Pátria, deflagrada na manhã de hoje. O senador falando aí as impressões dele a respeito desses cumprimento, né, de novos mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva, e também vamos aproveitar a conversa para fazer um balanço, né? O senador já vem fazendo aí alguns apontamentos em relação ao governo do presidente Lula. Vamos falar um pouquinho
mais sobre esse assunto com o senador e também as perspectivas dele para esse ano de 2024, como é que ele deve acompanhar aí o andamento, né, dos trabalhos também no Congresso. A gente está tentando mandar o link aqui para o senador de novo, não sabemos se ele teve algum probleminha ali no celular, alguma situação dessa natureza, mas vamos ficar aguardando. Enquanto isso, dá para dar uma passada rapidinho, Pedro Panock, pelo trânsito? Tem algum detalhe aí? Nós tínhamos um acidente mais cedo em Várzea Grande, tem mais alguma situação para trazer detalhes aí para nossa audiência? Peraí, que eu acho que o senador já conseguiu retornar. Na verdade, nos ouvindo bem, uma ligação que interrompeu. Então tá tranquilo. Voltamos então, Pedro. Exato. Senador, eu, antes da ligação cair, você citou ali a questão da reforma tributária, depois a gente fala de outros assuntos também inerentes ao Congresso Nacional. O senhor disse do receio do senhor de que a reforma tributária possa onerar, né, o mais pobre. Tem economistas que pensam diferente. Quais, de fato, são os efeitos que teremos de agora em diante da aprovação dessa reforma tributária? Como eu disse, ficou muito tempo emperrada no Congresso, senador. Especialmente para Mato Grosso. Um exemplo mais recente. O Congresso Nacional derrubou o veto da desoneração da folha. O que mais impacta para o trabalhador, para o pequeno e médio empresário que quer contratar? É essa carga tributária muito alta, a maior do mundo, em cima da folha dos trabalhadores brasileiros. E o governo agora já edita uma nova medida provisória, parece que afrontando todo um trabalho que foi feito, inclusive no Congresso Nacional, em relação à reforma tributária, pela oposição. A oposição não obstruiu. A oposição queria uma reforma tributária que viesse simplificar o Brasil, como sempre dissemos, o presidente Bolsonaro, menos Brasília e mais Brasil. Mas não, o bolo tributário, o governo federal, ele só quer arrecadar com ações que prejudicam principalmente a geração de emprego. Olha, o Mato Grosso é um estado de produção agropecuária, um estado que nós temos um consumo baixo. Se essa reforma tributária foi implantada no modelo que está aí, que agora ainda teremos a regulamentação, e esse é o nosso papel da oposição, tentar mostrar para a sociedade brasileira que o que está aí vai prejudicar Mato Grosso, mas vai prejudicar o Brasil também. E ainda existem alguns mecanismos, senador, que podem ser feitos, né? O senhor traz essa preocupação para o nosso ouvinte. Existe ainda algum trabalho que pode ser feito para tentar minimizar esses prejuízos, principalmente aqui para Mato Grosso? Como é que está a articulação do senhor em relação a isso? Com certeza. Por exemplo, essa semana nós já tomamos providência pedindo ao presidente do Congresso que devolva essa medida provisória que o governo reeditou no sentido de onerar a folha de pagamento no Brasil. Isso é imediato. E assim como também tudo aquilo que foi votado da reforma tributária precisa ser regulamentado. E aí, então, é muito importante a discussão com a sociedade e, por isso, as entidades como Federação da Indústria, do Comércio, enfim, toda a sociedade organizada, no caso também a FACMAT, Federação do Comércio, enfim, todos os setores da sociedade possam agora, este ano, já esse semestre, se debruçar, estudar muito bem e nós vamos ter que regulamentar aquilo que possa principalmente ajudar o desenvolvimento do Brasil. Olha, o Brasil foi um país que cresceu nos últimos 50 anos muito. Aliás, o país que mais cresceu mais do que a China. De repente parou. Então, nós precisamos discutir exatamente ações concretas, porque o cidadão que está nos ouvindo aí, ele quer saber que, porque ele paga imposto todo dia, no alimento, na roupa, tudo. Ele está melhorando a sua vida, a escola do seu filho, a saúde, e às vezes causa revolta, porque o cidadão quer levar o seu filho na escola e vê uma estrada toda esburacada. Felizmente, Mato Grosso é um estado que está em desenvolvimento. Mas, olha, vamos pegar um exemplo, Maranhão. Né? Eu tenho visto matéria do Maranhão e outros estados, né, que o governo está ali fazendo com que cada dia o pobre fique mais pobre. Né? Felizmente, essa situação de Mato Grosso é uma situação diferenciada do Brasil, porque nós somos um estado de produção agropecuária, um estado muito grande, 900 mil quilômetros quadrados, toda a região ainda em desenvolvimento, e temos uma população pequena. Mas, olha, você se lembra da Lei Candir, o FEX, a regulamentação do Fundo de Compensação das Exportações. Foi um trabalho que liderei, conseguimos aprovar, e, felizmente, na época, o presidente Bolsonaro sancionou, e todo mês está sendo transferido aquilo que é o suor do trabalhador mato-grossense.
Então, ações como essa e outras a gente tem que fazer. Não pode deixar que o governo federal, no ar-condicionado de Brasília, se decida tudo, principalmente por quem está aqui cumprindo o papel que é ajudar a balança comercial, produzindo o que o mundo todo hoje fala, que é alimentos, né? A palavra de ordem no mundo hoje é segurança alimentar. Felizmente, Mato Grosso hoje tem essa situação de ser um grande produtor, abastecendo a cesta básica do brasileiro e ainda ajudando na nossa exportação, na nossa balança comercial. Senador, 9h15. Quem está chegando agora na audiência, a gente está conversando com o senador Wellington Fagundes, falando um pouquinho aí sobre o governo federal também, sobre as impressões do senador em relação ao governo Lula. Eu queria trazer o debate um pouquinho mais aqui para Mato Grosso nesse momento, senador, embora, né, tudo que a gente esteja falando até o momento impacta diretamente aqui no nosso estado, mas um assunto que tem chamado a atenção, né, a gente está comentando sobre isso diariamente no noticiário aqui no estado, é a questão ali da MT-251, né, o Portão do Inferno. Nós temos ali uma situação complicada entre ICMBio e o governo do estado. O senhor já destinou uma emenda ali, me parece que de 18 milhões. Nesse momento, esse recurso está travado, senador? Ele pode ser utilizado para obras ali no local? O que pode ser feito nesse sentido para que o ouvinte possa entender também, né? Onde que está esse dinheiro e por que ele não pôde ser aplicado até o momento? Camila, que boa pergunta, né? Esse é um aspecto da interferência do governo federal. E aí, essa questão não é nem ideológica, porque isso já vem realmente do governo passado. O governo de Mato Grosso tem se manifestado para fazer a gestão do Parque de Chapada dos Guimarães, Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Olha, o governo federal resolveu fazer uma licitação, o governo do estado chegou a entrar na justiça, nós fizemos muitas audiências com a ministra do Meio Ambiente, no Tribunal de Contas. Felizmente, o Tribunal de Contas mandou suspender essa licitação em que uma empresa privada ganhou no Brasil inteiro e ainda ia cobrar valores sem investimento no Parque Nacional de Chapada, enquanto que o governo do estado tem 200 milhões de reais pronto para ser investido em áreas, por exemplo, a questão do Portão do Inferno. É um trabalho que nós estamos fazendo. Eu coloquei emendas no orçamento, emenda que já está definido 18 milhões de reais para o governo do estado investir no Portão do Inferno, e ali uma obra linda, um projeto muito bom, que poderia resolver o problema, primeiro, da segurança, resolver o problema de estacionamento, que ali não tem, os acidentes que ocorrem, e o ICMBio simplesmente não autoriza. Olha, meu Deus, qualquer país do mundo que você vai, eles aproveitam todo o seu potencial para atrair o turista. E o Brasil é um país ainda com uma atração de turista muito pequena, Mato Grosso também, por quê? Devido à infraestrutura. Então, o Parque de Chapada dos Guimarães é lindo, tem um potencial muito grande, mas com muito difícil acesso para o turista. Então, quando tem o dinheiro e o ICMBio não deixa aplicar, o que é isso? É prejudicar o estado de Mato Grosso. Senador, quando se fala do ICMBio, o governo do estado, por certo, também já conversou, mas os senhores aí, enquanto representantes aqui do estado, como é que é esse diálogo? Vocês têm conversado? O senhor falou da reunião que teve com a ministra Marina Silva, até quando saiu da reunião, se falou do ponto de vista positivo, que a audiência foi interessante, mas o resultado a gente parece que não chegou aqui para a gente, né? Tem essa conversa também com o ICMBio por parte dos congressistas de Mato Grosso, no sentido de encontrar uma resolução para esse problema ali do Portão do Inferno, senador? E eu te garanto, Pedro, que 100% dos parlamentares da bancada federal e também da Assembleia Legislativa e o governo do estado, tivemos muitas reuniões, inclusive quando da minha licença, o senador Mauro Carvalho teve uma atuação muito brilhante, todos os nossos 3 senadores, a Margarete, o Jaime Campos e todos os deputados. Olha, quando o governo federal é insensível em ouvir a opinião de quem representa a população de Mato Grosso, alguma coisa está errada. Um técnico lá do ICMBio diz que não e parece que vira birra. Uhum. Então, eu acho que isso tem que ser... Por isso, hoje é dia da gente discutir o Brasil. O que precisa fazer para melhorar as cidades brasileiras, o que precisa fazer para melhorar os estados e a situação do cidadão. Porque esse 8 que está aí, sendo apresentado principalmente pela grande rede de televisão, a Globo,
não é a verdade. Nós temos uma apuração feita pela CPMI, então ali está se ilustrando muita coisa no modelo de interesse do governo. O próprio ministro... Acho que nós tivemos aqui mais uma falha na comunicação com o senador Wellington Fagundes, né, que... O celular dele está tocando muito hoje, né? Tá Pedro Panoc está sendo né? acionado. Vamos esperar ele entrar aí um pouquinho mais para conversar aqui com a nossa audiência, ainda nesse momento, senador, falando aí sobre essa situação da MT 251, mais precisamente ali no Portão do Inferno. Senador, explicando também para a gente que já destinou ali uma emenda de 18 milhões para que pudessem ser realizadas obras no local, mas um recurso que ainda está travado ali em função de todo essa polêmica, esse imbróglio que a gente acompanha entre o ICMBio e também o governo do estado. Só enquanto o senador retoma ali, para aproveitar para lembrar, né, Pedro, que o trânsito de veículos segue bloqueado ali nesse trecho do Portão do Inferno, de segunda a sábado estão sendo executados trabalhos por lá, trabalhos emergenciais para tentar conter um pouquinho os deslizamentos que seguem acontecendo ali na região do Portão do Inferno. Então, das 8 às 14 horas, sempre fica bloqueado o trânsito por lá. Senador, já está nos ouvindo bem? Retomamos aqui a nossa conversa? Fica à vontade, senador. Pois é, inclusive nós convidamos e teve aqui o ministro das Comunicações para fazer essa varredura no estado. Olha, um estado como Mato Grosso, faltar em investimento para a comunicação, tem uma internet ainda de muito baixo alcance, existem muitas cidades ainda que estão isoladas. Então, eu acredito que é isso que o governo tem que centrar, como foi feito ainda no governo do presidente Bolsonaro, a licitação do 5G, o 4G, investimento, olha, maior transferência de recursos para os municípios e estados brasileiros. É isso que tem que continuar sendo feito. E por isso nós temos uma posição crítica como oposição, não radical, não de atrapalhar o governo. Tanto é que votamos agora o orçamento, todos nós estávamos lá ajudando para votar, exatamente para que o Brasil possa ter caminhos de desenvolvimento, que é o que a população mais pede. Senador, rapidinho, antes da gente falar um pouquinho mais sobre a eleição, tá todo mundo curioso aí também para saber a organização do PL, mas eu queria que o senhor falasse rapidamente também, senador, sobre essa emenda aí que o senhor apresentou na Comissão de Educação do Senado, 40 milhões para apoiar o funcionamento das chamadas novíssimas universidades. Explica um pouquinho para a gente o que exatamente é isso, como é que vão ser aplicados também esses recursos, antes da gente falar também sobre a eleição. Camila, nós criamos no Brasil, ainda no governo do presidente Bolsonaro, implantamos 6 novas universidades. Mato Grosso foi contemplado com a segunda universidade federal, que é a de Rondonópolis. Também em Goiás, 2 universidades, Tocantins, Piauí e Pernambuco. Isso nós já chamamos de as supernovas universidades. E essas universidades foram criadas pelo desmembramento das universidades antigas. Por exemplo, agora nós tivemos eleição em Rondonópolis da reitora Anali Polizel, com quase 80% dos votos válidos da comunidade, estudantes, professores, os trabalhadores da universidade. A Universidade Federal de Rondonópolis já tem hoje o título de ser a universidade mais empreendedora do Centro-Oeste brasileiro. O curso de medicina aqui com uma das melhores avaliações. A inovação que fizemos aqui, por exemplo, com a bonificação. Isso é importante, Camila. A Universidade Federal de Rondonópolis ela inovou para que todos os alunos que estudaram o 2º grau em Mato Grosso, ele tem 15% de bonificação no vestibular. O que representa isso? O primeiro vestibular de Rondonópolis, na medicina, só tinha um aluno daqui. Agora já temos, esse ano passado, 100% dos alunos aqui de Mato Grosso. Ou seja, cada um tem que buscar inovação. O estado de Mato Grosso, por exemplo, temos ajudado muito na questão do Instituto Federal de Educação Tecnológica e também na nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Olha, quando a gente criou a segunda universidade, nós trouxemos mais recursos para Mato Grosso. Foi muito bom. E, olha, com o trabalho da bancada, praticamente todos, este ano também nós vamos ter, além desses 40 milhões que você colocou, serão 60 e poucos milhões dirigidos especificamente para o estudo profissionalizante, através do Instituto Federal de Educação Tecnológica, que está presente hoje em 19 regiões de Mato Grosso, a nossa Universidade Federal de Rondonópolis e a nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Mas, olha, não esquecemos do ensino básico. Nós estamos investindo em creche, na conclusão das obras, e nesse ponto eu quero elogiar aqui
toda a bancada de Mato Grosso, todos os senadores, todos os deputados federais, porque estamos discutindo em conjunto para ajudar os municípios e o governo de Mato Grosso. E olha, eu diria para você que 100% dos recursos dos municípios de Mato Grosso estão recebendo recursos de transferência da bancada federal, inclusive em parceria também com a bancada estadual. A Assembleia Legislativa tem inovado e agora o Supremo, dado a decisão na época do Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, hoje existe as emendas impositivas, inclusive nas assembleias. E isso foi uma decisão agora do Supremo Tribunal Federal também. Nós temos que democratizar o recurso brasileiro. E nada melhor do que quem está aqui na ponta, o vereador, o prefeito, a população, a sociedade organizada, para decidir a melhor forma de aplicar os recursos. Senador, agora vou falar um pouquinho de 2024, falar mais especificamente de eleições. Quais são as prioridades do PL para 2024, especialmente falando de municípios em que, por exemplo, pretende ter candidatura própria? Existe também, de repente, uma meta de eleger quantos prefeitos, vereadores, especificamente aqui em Mato Grosso, senador? Olha, Pedro e Camila, o Brasil nós temos, espero que este ano a gente possa fazer ainda a reforma eleitoral, porque nós temos um pluripartidarismo muito grande, são muitos partidos ainda, isso faz uma certa confusão na cabeça do eleitor, não se tem uma linha ideológica definida, apesar que nós temos hoje um embate muito grande, né? A polarização entre a esquerda e a direita, mas nós precisamos, por exemplo, a questão da reforma da reeleição. Eu acredito que está provado que a reeleição não foi um bom caminho. Eleição de 2 em 2 anos, não dá para fazer uma programação ideal. O nosso partido, o PL, e felizmente, hoje nós temos feito um trabalho a nível nacional e aqui em Mato Grosso também, inclusive, com a descentralização, resolvemos aqui dar principalmente autonomia para o diretório estadual, comandado pelo nosso companheiro Ananias, o Zé Márcio Guedes como diretor. Estamos trabalhando para fazer com que o PL também seja o maior partido aqui em Mato Grosso. E vamos buscar eleições, principalmente nas cidades polos, com candidatos a prefeito, aonde não for possível ter candidato a prefeito, ter candidato a vice, mas principalmente ter uma chapa de vereadores sempre competente e porque o vereador é ele que está na ponta. Então, a importância do vereador é muito grande. Eu quero até dizer que fiquei feliz, porque esse final de semana eu vi uma entrevista do Chico 2000, onde também ele, como presidente da Câmara de Cuiabá, ele já admitiu a decisão do partido de ter o Abílio como candidato a prefeito. Então, Cuiabá é a única cidade que teremos eleições de 2 turnos. Então, é natural que os partidos lancem seus candidatos e, no segundo turno, possa se fazer a nova composição de acordo com o que foi o pensamento do eleitor no primeiro turno. Mas cidades como Várzea Grande, Rondonópolis, enfim, todas as cidades estão procurando trabalhar e, claro, também numa harmonia com os partidos da base. O PL tem hoje uma posição muito clara do centro-direita e assim nós vamos trabalhar. Então, essa questão aqui na capital, o martelo já está batido, senador? Já está definido? De fato, o Abílio é o nome que o partido vai trabalhar aqui nessa disputa? E aproveitando isso também, como é que o senhor está vendo essas pesquisas eleitorais, né, que estão sendo divulgadas? A gente tem ali o nome do deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia, ali aparece sempre liderando, mas o Abílio também muito bem posicionado. Como é que o senhor está acompanhando esse cenário? Bom, eu não duvido de pesquisa. O que a gente pode duvidar é do critério de cada pesquisa. É possível, então, você fazer a pesquisa no modelo que quem está encomendando quer. Mas, olha, o que a gente tem certeza é que nós temos bons nomes hoje na disputa em Cuiabá. O Abílio tem provado, tem mostrado a sua liderança. Agora, principalmente, o compromisso dele com o partido é que, a partir agora de janeiro, ele comece a ter foco principal em Cuiabá, porque ele é um arquiteto, urbanista, mostrar exatamente a sua experiência também, que pode ajudar a avançar Cuiabá. Mas nós não vamos desrespeitar os adversários, não, até porque a gente precisa compor no segundo turno. O Fábio Garcia é um nome apontado principalmente pela União Brasil, com uma disputa ainda interna com o Botelho.
também é um nome muito forte, e assim teremos outros nomes. Eu acho que é importante agora, daqui até as convenções, exatamente buscar essa unidade partidária no nome dos nomes mais fortes. Por isso eu estou elogiando aqui o Chico 2000, na escolha de um bom vice, de uma boa coligação, de bons nomes para ter uma Câmara de Vereadores também forte, representativa da população cuiabana. Isso é um trabalho que a gente está fazendo como todo no estado de Mato Grosso. Mas eu acredito muito, eu poderia assim dizer que tenho confiança absoluta que o Abílio estará no segundo turno. Senador, dá tempo para nós que eu fazer só mais uma perguntinha aqui em relação ao Abílio? Rapidinho, senador, quando o senhor fala assim que ele fez esse compromisso com o partido em focar agora aqui, de fato, na capital, o senhor acha que ele ficou, obviamente, em razão também do mandato, muito centrado lá em Brasília, ele talvez acabou perdendo o time aqui, porque a gente vê, né, nomes como do próprio Botelho, do Fábio Garcia, estiveram mais atuantes aqui em Cuiabá nesse ano de 2023. O senhor acha que nesse ponto talvez o Abílio ficou um pouquinho mais distante, tem agora como recuperar esse tempo, entre aspas, perdido? Ele foi eleito como deputado federal, ele tinha que também cumprir o seu papel. Eu sempre falo que o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a gente tem que retribuir essa confiança com trabalho. E o Abílio foi um dos parlamentares muito trabalhadores. Ele hoje é um nome de destaque nacional, no seu estilo. E, claro, o eleitor, ele vota olhando também o passado, o presente e o futuro de cada um. Então, o Abílio cumpriu, sim, o papel também muito bem como parlamentar, porque eu já disse, repito, um dos parlamentares de maior destaque hoje na Câmara dos Deputados é o Abílio, no Brasil inteiro. Então, agora, o Abílio, claro, como ele tem essa definição, o partido está apoiando, sabemos que ele é um excelente nome, ele, então, agora tem já esse compromisso também com a população e partidário de focar o seu trabalho aqui. E, olha, nós temos que lembrar que o PL, eu fui candidato a senador da República e nós elegemos, eu tive a felicidade de ser o segundo senador mais votado do Brasil e elegemos em Mato Grosso de 8 deputados federais, elegemos 4 deputados federais. Então, o Abílio sendo prefeito, ele terá também não só uma bancada forte de Mato Grosso do PL, mas também do Brasil para ajudá-la a ser um eficiente, um excelente prefeito de Cuiabá. Ô, senador, agora sim, já para a gente se despedir aqui, só uma curiosidade. Todo mundo falando de 2024, mas atenções também já voltadas para 2026. A gente vai ter uma disputa aí, o Wellington contra a nora Janaína Riva para o governo do estado, ou isso aí a gente vai conversar só mais tarde? Como é que tá? O caminho natural é que o senhor dispute o governo do estado, né? Podemos ter esse duelo em família, digamos assim? Olha, é natural que a minha candidatura seja uma candidatura de governador. A deputada Janaína, é importante dizer que ela é hoje uma das figuras políticas de maior destaque do estado de Mato Grosso também. Ontem, inclusive, eu conversava com o vice-governador me falando da performance da Janaína, de uma jovem competente, com histórico próprio, porque a Janaína ela é uma parlamentar extremamente atuante, a única parlamentar na Assembleia Legislativa, por 3 mandatos, a mais votada da história recente no parlamento. Então, ela tem o seu talento próprio. Agora, a Janaína ela pode ser, sim, candidata a governadora, pode ser candidata a senadora, ou até deputada estadual novamente, dada a força que ela tem na Assembleia. Eu tive com ela esse final de semana, conversamos muito sobre a política de Mato Grosso. Ela está fazendo um trabalho a nível de estado invejável e o futuro a Deus pertence, Camila, mas nós temos que fazer a nossa parte. Entre o Wellington e a Janaína, a deputada Janaína, porque é diferente, ela tem a sua história própria, né? Então, nós vamos estar trabalhando. Missão pessoal, não, pode ficar tranquila. Eu respeito muito a liderança da deputada Janaína e, nessa linha, vou trabalhar muito para que a gente possa ter também, lá no futuro, um bom nome para governador, com a chapa também extremamente competitiva, respeitando os adversários. Olha, você sabe, eu estou foram 6 mandatos de deputado federal, 2 mandatos agora como senador, e eu sempre procurei respeitar o adversário. Eu não tenho adversário como inimigo. Não. Cada eleição a gente vai, mostra os nossos propósitos, o eleitor decide, depois nós temos que unir para trabalhar. E é isso que nós estamos fazendo sempre na minha vida. Sendo um parlamentar municipalista,
valorizando cada base do nosso Estado e também, claro, procurando lá em Brasília trabalhar para ajudar o desenvolvimento de Mato Grosso. Isso é que vai valer. O eleitor, cada dia, está muito mais sensível. O eleitor, ele está assim, percebendo quem trabalha e quem faz politicagem. E é nessa linha que eu tenho certeza que a deputada Janaína está trabalhando, eu também estou trabalhando, e outros também que poderão receber o voto de confiança da população. Eu vou fazer a minha parte, sempre fiz, estou fazendo, e quero ser, sim, o governador de Mato Grosso, mas eu não vou impor, e depende do meu partido, depende de uma boa coligação, de uma boa articulação que a gente precisa fazer daqui até lá. Antes, temos as eleições municipais, por isso é importante a eleição do nosso prefeito da capital, de todas as cidades, e é nessa linha que nós estamos trabalhando. E eu agradeço muito ao PL, repito aqui, ao Ananias como presidente, ao Zé Márcio Guedes e a todo o diretório, e aí destaco mais uma vez o papel do Chico 2000 como líder na capital, presidente da Câmara Municipal, e esse trabalho é que eu acredito que vai somar e criar condições para a gente ter uma boa disputa para governador, e não sendo necessariamente ter que ser esse ou aquele. Nós vamos discutir muito daqui até lá. O Wellington Fagundes, senador, conversou conosco aqui nessa manhã. Senador, a gente queria agradecer imensamente a participação do senhor aqui, principalmente nessa semana que é muito especial aqui para a gente, né? O Jornal da CBN Cuiabá comemorando 3 anos no ar, no próximo dia 11 aí, completa esses 3 anos que a CBN chegou, o Jornal da CBN chegou, né, com a sua programação local. A gente fica feliz em ter o senhor aqui nessa semana especial. Obrigada pela participação. Para se despedir aí da nossa audiência e vamos esperar o senhor aqui no estúdio também. Obrigada. Agradeço muito, Camila, Pedro, a todos que estão nos ouvindo, e a CBN está dando um show de audiência, né? Parabéns pela programação, de credibilidade, uma programação dinâmica. Então, eu parabenizo vocês todos, em nome da comunicação mato-grossense, né? E brasileira. Um grande abraço, espero que, a partir de hoje, o governo instalado, o governo federal, o governo do presidente Lula, comece a fazer ações que realmente possa promover o desenvolvimento do país. E conte com a oposição. Pode ter certeza que nós lá em Brasília estamos lá trabalhando muito para ajudar o Brasil e, claro, em especial Mato Grosso, o governador Mauro, os prefeitos de Mato Grosso. Parabenizo aqui também o presidente eleito da AMM, Léo Bortolin, em nome de todos os prefeitos de Mato Grosso. E reconhecendo o grande trabalho que foi feito também pelo Neurilá. Parabéns, felicidade, que Deus nos abençoe e proteja todos. Amém, senador. Que assim seja. Um ótimo 2024 também para o senhor, que seja um ano de muito trabalho. Estando aqui também, a gente espera